primeira palavra é uma honra, querida Irmandade. É uma dádiva santa. Vamos ler Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram, e assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como colaborador. E havendo atravessado ali até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Esta é a leitura. Amém. Glória a Deus. O cristianismo, nos moldes em que nós o conhecemos hoje, e na maneira como o praticamos, como um paradigma de fé absoluto da nossa crença, nasceu debaixo de uma prova de fogo tremenda. Isto que nós chamamos de cristianismo, de graça do Senhor Jesus, foi submetido a um teste dificílimo logo no início daquilo que nós chamamos de igreja primitiva, assim denominada aquela igreja nos anos iniciais do século I, quando estes homens haviam recebido aquele pacto do Senhor Jesus haver ressuscitado e aparecido para eles ao terceiro dia, aquele impacto tremendo deles terem visto o próprio Senhor Jesus mostrando-se a eles e dizendo: ponham a mão aqui, toquem na ferida, sou eu, o Cristo ressuscitado. Este impacto, esta força tremenda marcou aqueles homens definitivamente para a vida toda. E isto que chamamos de cristianismo foi absorvido por eles, e pelo Espírito Santo de Deus eles tomaram como si a incumbência de levar por toda a Ásia, por todo o mundo, o conhecimento da fé. Mas eram tempos difíceis, e a congregação sabe disso, não é? A história nos mostra que em tempos difíceis requerem-se a presença de homens extraordinários,
Toda vez que há um tempo muito difícil, é preciso que homens com caráter absolutamente elevado se apresentem. Isso é assim na história, isso é assim na igreja, isso é assim nas famílias. Cada vez que um tempo muito difícil se apresenta, nós mostramos o valor que nós temos, quem nós somos. É no tempo difícil que aparecem as lideranças. Então, a igreja primitiva, assim chamada, aquela igreja, ela estava deixando Jerusalém. A graça, a força do Senhor Jesus estava migrando de Jerusalém, que havia sido esvaziada da presença de Deus, da presença do Senhor Jesus, e a graça, a força do Evangelho estava saindo de Jerusalém e estava se manifestando em Antioquia, como nós vemos aqui na cidade de Antioquia da Pisídia. Antioquia era a capital da Seleucia, uma província do Império Romano importantíssima, e de repente em Antioquia começaram a aparecer profetas, pastores, doutores, homens cheios do Espírito Santo, uma igreja tomada de poder, de virtude, pregadores da palavra. De repente, no meio da igreja começaram a aparecer mulheres tomadas pela revelação de Deus, milagres, coisas portentosas. O que aconteceu com Antioquia? Perguntavam os cristãos. O que está acontecendo com a igreja? Qual é o sinal? Por que ela prospera desse jeito? A resposta está aqui diante dos nossos olhos. Por que Antioquia prosperava? Porque, olha o que está escrito aqui no verso 2 desta pregação: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, e orando. Toda igreja que jejua, que ora, todo homem que diante de uma dificuldade, põe o seu joelho no chão e diz: Senhor, o inferno se levantou, mas eu vou jejuar e vou orar. Ouve a resposta da palavra: o inferno se levantou, e você vai ajoelhar. O inferno se levantou, e você vai jejuar e orar. Vou te salvar, bendito. Como? Com jejum, com oração, com o joelho no chão, com o véu na cabeça, com a oração da madrugada, com a santificação. Sinto da parte de Deus que você vai derrubar um demônio velho com a força da oração. Ou não somos mais um povo da oração, ou não somos mais um povo do jejum, da crença, da força, da santidade, do dom de expulsar demônios, de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho, de dizer: eu creio na palavra de Deus. Ou não somos a igreja primitiva, a congregação? Somos. Sabe quanto tempo faz que a igreja primitiva conheceu o Senhor Jesus? 2 dias. Não é isso? Segundo nós aprendemos, 1000 anos, quanto tempo é para o Senhor? É como um dia que passa. 2000 anos é como 2 dias que passa. A igreja primitiva ainda está na terra. Passou pouquíssimo tempo, congregação. Ainda se operam milagres entre nós. Ainda se fala em língua. Ainda tem quem toma coisa mortífera e não morre. Ainda tem quem põe as mãos e o enfermo levanta da sua cabeça. Os sinais da igreja primitiva ainda estão entre nós. Não estão, congregação, orando. Tinha um problema seríssimo na igreja. O mundo judaico queria judaizar o cristianismo. Entre os irmãos que se batizavam, uma proporção gigantesca deles eram de judeus. Afinal de contas, todos os pregadores eram judeus, com exceção de alguns que nós conhecemos a história deles. Mas todos eles eram judeus. E o judaísmo disse:
nós acreditamos no Messias, nós sabemos que o Cristo era o Messias. Ora, se Jesus era o Messias, para aproximar-se da salvação que ele prometeu, o caminho é o judaísmo. Tem que se circuncidar, tem que guardar o sábado, as 613 leis dietéticas e leis morais. Ou seja, se Jesus era o Messias dos judeus, o mundo só se aproxima de Deus pelo judaísmo. Eram os judaizantes. Os irmãos se lembram do que aconteceu na grande Assembleia de Jerusalém, no ano 50, 51? Os judaizantes estavam dominando a discussão. Se não fosse a iluminação dada pelo Espírito Santo, como nós vamos ver aqui, hoje nós estávamos debaixo da mão dos judeus. Nós tínhamos que se circuncidar, nós tínhamos que guardar as leis morais, nós tínhamos que guardar o sábado, nós tínhamos que dar dízimo, porque nós iríamos estar debaixo da salvação dos judeus. Na congregação, Paulo ensinou um detalhe importantíssimo. Disse: não, varões irmãos, o Messias de Israel, deixe eu falar uma coisa para vocês, ele não é só o Messias, ele não guarda consigo apenas a perspectiva da salvação dos judeus. Sabe quem era o Messias? Era Deus. Ele era mais do que o Messias, ele era Deus reconciliando o mundo, ele era o próprio Deus. Vocês observam uma coisa: o Messias não podia perdoar pecados. No Antigo Testamento, não é isso que o Messias foi prometido fazer. O Messias não tinha poder de ressuscitar. Os judeus não esperavam isso do Messias. O Messias não tinha poder. Observem isso que estou falando para a igreja. O judaísmo nunca esperou que o Messias fosse uma figura sobrenatural, além da criação humana. Se vocês forem a Israel hoje e perguntarem para um judeu: por que você, o que o Messias vai fazer a Israel? Primeira coisa que os judeus dizem: o Messias, quando ele vier, dizem os judeus, quando o Messias vier, a primeira coisa que ele vai fazer é restaurar o templo em Jerusalém. Esse é o primeiro trabalho do Messias. Por quê? Porque nós queremos voltar a sacrificar animais. Nós precisamos do perdão de Deus das nossas más obras. O Senhor Jesus não foi crucificado porque se autodenominou Messias. Não. Nunca foi essa a acusação dos judeus. O Senhor Jesus foi crucificado porque ele disse: eu e o Pai somos um. Eu sou Deus. Quando ele disse: eu sou o Messias enviado, os judeus disseram: outros já se apresentaram dizendo-se Messias também. Percebem, irmãos? Mas quando ele disse: filhinhos, quem vê o Pai, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pegado em pedras, apedrejem esse blasfemo. Está dizendo que ele é Deus. Essa foi a razão da crucificação do Senhor Jesus. Não por ser o Messias, por ser Deus, por prometer a salvação dos homens, por prometer que teu nome estava escrito no livro da vida, por anunciar ao mundo. Agora esqueçam o judaísmo, recebam a graça do vivente Filho de Deus. Ele disse para a mulher samaritana, a mulher samaritana disse: Senhor, eu creio que tu és o Messias. Diz ela: eu creio, mas me responde de uma vez por todas. Os meus pais, os samaritanos, dizem que Samaria, que essa cidade é santa, foi edificada. Vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar santo. Me defina, vejo que és um homem sábio, que és profeta. Onde é o lugar da adoração? E o Messias responde
para ela, igreja. Ah, mulher, o meu Pai que está no céu, Ele busca incessantemente verdadeiros adoradores. Gente que adora Ele em espírito e verdade. Nem em Jerusalém, nem em Samaria, aonde? Em qualquer lugar que alguém se prostrar e disser: eu te amo, Deus. Ali é lugar de adoração. A tua casa é um lugar de adoração. A beira da tua cama, do teu barraco. Onde você se ajoelhar, ali é um templo de Deus. Você é o templo de Deus. Inaceitável para um judeu. Os judeus exigem, vocês sabem até hoje. Nós já vamos entrar na palavra, igreja. Nós vamos embora hoje, 9h05. Prometo, de 9h15 não passa, 9h20 não chega. Os judeus sonham com a reconstrução do templo. Essa presença é santa, igreja. Se vocês estão sentindo o Espírito de Deus, eu também sinto, aleluia. Tem salvação aqui hoje, tem perdão, tem misericórdia, tem reconstrução. Tem a força de Deus aqui em nós. Os judeus se preparam. Tem uma organização americana mundialmente famosa. Eles já reuniram em dólares dinheiro suficiente para reconstruir o templo. Os artefatos do templo são reconstruídos em ouro. Eles já têm dinheiro suficiente para reconstruir um ouro puro, porque estão em expectativa. Quando o Messias voltar, nós vamos reconstruir Jerusalém, e o mundo inteiro, se quiser se aproximar do Deus de Israel, tem que vir a Jerusalém. Oh, irmãos judeus, com todo respeito, quando o Messias voltar, nós vamos sim para Jerusalém, mas não esta cidade envelhecida, a Jerusalém celestial. Nós vamos cantar junto, teu nome está escrito no livro da vida. Diga ao inferno o que quiser dizer, vou te salvar. Você vai cantar o que nunca foi cantado. Dá um glória de alegria na presença de Deus. Vou te salvar. Paulo tentava explicar isso desesperadamente para os judeus. Irmãos judeus, o Messias não veio aqui para restaurar segundo a expectativa dos judeus, até hoje. Adeus, se vocês forem para Israel hoje e perguntarem para um judeu religioso, sim, e depois do templo, o que mais o Messias vai fazer? Ah, o Messias, não sabes? Não, o que ele vai fazer? Ele vai restaurar a dinastia de Davi. Nós vamos reinar sobre o mundo, porque a casa de Davi é a dinastia davídica. Oh, irmãos judeus, o Messias reinar sobre o mundo, esse mundo velho de tristeza, esse vale de lágrimas abandonado pelos homens, esse lugar que foi dado aos demônios e aos espíritos. E que nós queremos isso aqui, igreja? E que nós falem a verdade, que queremos para este mundo. Ou você é um homem cheio de ilusão, ou você é uma mulher cheia de sonhos na cabeça, ou você ainda olha para esse mundo atraída pelo mundo, pelas coisas, pelos sonhos, ou você ainda está envaidecida pelo mundo. Não, hoje apaixona-te pelo céu, toma gosto pela eternidade. Aleluia! É o nosso destino, é o nosso objetivo, reinar sobre o mundo. Não, igreja de Jesus Cristo, o Messias morreu na cruz para reinar sobre os fiéis salvos na glória. Ele vai reinar sobre os anjos, sobre querubins, serafins, sobre as potestades celestiais, sobre os reinos dos salvos e remidos.
Uma vez eu conversando, discutindo com judeus em Israel, ele foi avidamente abrir o livro de Zacarias. Não me recordo o capítulo, tem uma passagem lá que diz assim: porque naqueles dias, diz o Senhor, 10 homens de diferentes nações pegarão na orla do vestido de um judeu e dirão: leve-me convosco, porque sabemos que Deus está no vosso meio. Viu, disse o judeu para mim, está vendo? As nações vão pegar na orla de um judeu e vão dizer: leve-me comigo, porque eu ouvi dizer que Deus é com vocês. Qual é a resposta? Isso já aconteceu, meu irmão judeu. Passou por aqui um homem saído da velha e empoeirada Nazaré, deixou a carpintaria do seu pai e desceu em direção a Judá. Passou por Jerusalém, curou enfermos, expulsou demônios, fez o bem, repartiu pão com famintos, almoçou e jantou com prostitutas, perdoou publicanos e pecadores, levou a cruz sobre os seus ombros e disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. Esse é o judeu que a gente pega pela orla dele e fala: Senhor Jesus, me leva junto com o Senhor. Aleluia. Pega na orla do teu Senhor hoje. Eu sinto isso, igreja. Tem misericórdia do Senhor nesta multidão. Fez isso, congregação, pegou na orla, estava desesperada, ia morrer, ela estava desesperada, e ouviu dizer: o profeta de Nazaré, coincidentemente, vai passar pela tua cidade. Impossível, disse alguém. Você já viu no redor dele como a multidão se desespera? Não. Nenhum desespero daquela multidão chegava perto do desespero daquela mulher. Nós aprendemos isso, não é, igreja? A prova, a dor, o sofrimento faz nós tentar chegar mais pertinho dele, desesperadamente se aproximar dele. Ela toca na orla. Glórias a Jesus. Sabe quem fez isso? Um anjo. O anjo que a acompanhava, creia nisso, não é fantasia. O anjo que acompanhava ela disse: se você não fizer hoje, nunca mais você vai ver o Senhor Jesus. E empurrava ela desesperadamente. Aleluia, aleluia. Vou pôr um anjo no teu caminho para te ajudar. Alguém vai atravessar o teu caminho para te ajudar. Aceita, recebe. Fui eu que mandei. É sentença de Deus, congregação. Aleluia. Mas os enviados de Deus, primeira característica deles, eles são discretos. Eles não chamam atenção, eles não tocam trombetas, eles não publicam no jornal, eles são discretíssimos. Você às vezes não dá nem valor para ele. Deus mandou pela palavra, mas esse daqui, sim, esse daí, que não tem nada para te chamar atenção, ele só tem o céu aberto para te ajudar. Trabalho de Deus é de... Cadê Deus? Onde está Deus? Aleluia. Não se ouve falar dele? Não se vê o manifestar de Deus? Prega-se Deus todos os dias, em todas as religiões. Cadê Deus? Aleluia. Ele está em silêncio. Já se pregou isso. Deus
não é Deus de espetáculo, de fantasias, de narcisismos. Deus não está atrás de fãs, Deus está atrás de adoradores. Ele é Deus, Ele é Senhor. O assunto dele é com a alma, é com o teu espírito, é no silêncio da madrugada. Aleluia! Ele é Deus Todo-Poderoso. Quando oraram, observa isso, esse era o trabalho de Paulo. Explicar para os judeus que o Messias enviado não era só o Messias, era Deus. Mas no mundo grego, pregação. Aleluia. Tem uma porta se abrindo aqui. Por isso que está sendo manifestada a libertação de Deus. E não é como não, igreja. Eu não estou brincando de segredos. Eu não estou brincando de pregar a palavra. Eu estou com o oráculo de Deus aberto. Para quem acreditar, o milagre está posto. Esse ambiente elevado, esse lugar é o oráculo de Deus. Infelizmente, muitos de nós passam décadas sentados aqui dentro e ouvem um discurso humano. Infelizmente, meus irmãos, cantam mecanicamente, ajoelham e deixam o Espírito sair voando pela cidade. Passam décadas, 30, 40, 50 anos aqui. Oh, filha do Criador, hoje você vai tocar na obra do Senhor Jesus. Converta-te, torna-te uma crente de verdade. Não desperdiça teus anos aqui, não. Isso aqui é caminho da salvação, de fé, de crença. É sério, o objetivo é Deus. Oh, congregação, vamos acordar para a eternidade. O inferno não perde um dia de trabalho. Não se equivocam. O inferno não tem feriado. Não percam de vista isso. O inferno está olhando todos nós de perto. Daquele último servo de Deus, de cabeça branca, sentadinho lá atrás, a este que está aqui na frente, o inferno quer devorar todos. Ouve a palavra, inferno, esses eu comprei, bendito. Recebe a unção, o Espírito Santo sobre nós, a salvação. Aleluia. Não estou chamando a tua atenção. Estou apenas te convidando. Vamos caminhar um caminho mais elevado, mais santo. Quando Paulo tomou ciência do que estava acontecendo no mundo grego, de um lado os judaizantes e os crentes do mundo grego que se achegavam ao Evangelho trouxeram uma doutrina maligna, demoníaca, satânica, e tentaram transformar esta doutrina com roupagens de Evangelho. Isso não dá certo, igreja. Toda vez que alguém pega um costume maligno e tenta embalá-lo com roupas de evangelho e santidade, o Espírito Santo diz: não, 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 aqui não. Ou é evangelho santo, ou eu te repreendo no nome de Jesus. Ninguém traga costume mundano, não, embalando com coisa de evangelho, não, irmão. Isso aqui agora eu sinto da parte de Deus. Sente da parte de Deus? Então tem que ser Deus aí e Deus aqui também.
falso evangelho, não, minha igreja. O evangelho que salva é esse aqui, ó. O evangelho da oração, do jejum, da consagração, do sofrimento, lágrima no chão, em igreja, do desprezo, da humilhação, de ficar afastado muitos anos e não sair da presença de Deus, de chorar, de pedir misericórdia, clemência, me ajuda, me guarda. O caminho do céu é apertado, é estreito. Se te oferecerem um caminho largo, repreende no nome do Senhor Jesus. Não, igreja, sempre foi assim. Sempre foi de dor, de lágrima, de custo, de sofrimento. É como um castigo? Não. É o preço que um homem santo paga por andar no meio de um mundo caído. Vai ter vantagem? Vai ser bom? Tua vida vai melhorar? Está tudo em ordem? Mas foge um pouquinho da verdade, não aceita. Irmão do céu, mas não é que é mentira, é uma coisa. Não, igreja. Ou é a verdade absoluta, ou não é. Não, igreja. Se você tem que desviar um pouquinho para lá, desvia não. Fica aqui, que depois o preço vai ser muito caro para você pagar. Não sai da santidade, fica na verdade. Aleluia. Na pobreza, mas em caminho do céu. Aleluia. Em direção à vida eterna. O movimento greco-romano trouxe para dentro do cristianismo o gnosticismo pagão. Vejam isso, igreja. Movimento gnóstico. Não vamos entrar nisso, não vale a pena, esse ambiente é santo. Mas os gregos, eles tinham acesso a filosofias e conhecimentos milenares que acessavam desde o tempo do Velho Egito. O mundo pagão, o mundo caído é vasto. O conhecimento dos mundos espirituais trazido pelo querubim caído é vastíssimo. E ele torna homens poderosíssimos, com grande conhecimento no seu ser, travestidos de seres de luz. Glória a Deus. Quando Paulo encontrou-se com esse movimento gnóstico que veio dentro do Evangelho, e eles diziam assim: já que Jesus, uma vez que Jesus apresentou-se como Deus, esse conhecimento é tão profundo que a única forma de acessá-lo é por meio da gnose, de uma ciência oculta, de um misticismo. O apóstolo Paulo falou: não, varões irmãos, muito pelo contrário. O Senhor Jesus olhou para as coisas sábias deste mundo, olhou para os doutores, para os grandes conhecimentos, para as universidades, e disse assim: o que entre vocês é considerado sábio, eu reputo por tolice. Que loucura! Meu evangelho é uma coisa simples, é para homens simples. Meu evangelho é assim, olha: quem crer e for batizado será salvo. Isso é o evangelho de Cristo. Mas Senhor, o que mais? E as profundidades do céu, e os mistérios arcanos dos arcanjos? Não, filhinhos, não, isso é para depois. Aqui na terra é assim, olha: quem quiser vir após mim, põe sua cruz nos ombros e segue-me. Isso é evangelho. Não tem muita teologia complicada, não precisa fazer 5 anos de universidade. O evangelho de Jesus é esse: aparta-te do mal, segue meu caminho. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Quem precisa ir na universidade para aprender isso? Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele te bater na face direita, diga: bate nesta também.
capa, diga, leva a túnica também. Isso é o Evangelho do Senhor Jesus, igreja. Você pratica? Você já fez isso alguma vez? Você já orou por um perseguidor teu? Ou você, quando é perseguido no trabalho, na empresa, na família, na sociedade, você corre aqui e diz: faz-me justiça, Senhor. Quando uma vizinha te aborrece e fala para você coisas que você não suporta mais ouvir, você vem buscar a palavra para saber se Deus vai matar a tua vizinha, ou você ora e fala: Senhor, converte ela, chama ela na graça. O que você é? Você é uma greco-romana que acha que o Evangelho trabalha a teu favor, ou você é uma cristã que acredita que Jesus Cristo é perdão, misericórdia, a favor? Decide quem você é. Quando você entra na igreja, você esbarra com aquele irmão que, enfim, não é? Vocês já tiveram desavenças pelo passado, você tem problema na família, um não se dá com o outro, e vocês estão tudo aqui ouvindo a palavra. Ninguém tomou a iniciativa de bater na porta do irmão. Pois não, irmão aqui? Sim, irmão, vim pedir perdão. E eu vou continuar assim, não. Nós somos irmãos em Cristo, nós vamos tudo morar no céu. Ou fica aqui as famílias divididas, brigadas. Entra ano, sai ano, não se conversam, não se falam, toma a Santa Ceia. Tudo bem. Se o Senhor Jesus te encontrasse, você ia falar o que para ele, filha do Criador? Perdoe, irmão, se é o que eu estou pregando e tomando pensamento. Conserta a tua casa, conserta a tua família, conserta as tuas amizades. Onde já se viu músico que não conversa com músico? Porteiro com inimizade com porteiro. Organista que não fala com organista. Hoje eu preciso dela tocar, nem vou na igreja. Esse é o Evangelho? Esse é o caminho da salvação? Esse é o povo que vai cantar o hino que nunca foi cantado? Sem obras de um homem salvo, queira perdoar. Parece-me que a tua situação não é muito boa, não. Ah, mas obras não salvam. Quer entrar nessa discussão? Pena que o horário não dá, senão você conversar sobre obras. Hoje, o mundo evangélico está nisso. Obra não salva. Claro que não salva. Que grande novidade. Quem falou alguma vez que obra salva? Mas toma cuidado. Tem obras que condenam. Embora as obras não salvem, mas aqui está listada um caminhão de obras más que o Senhor Jesus falou: apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade. Atenção, igreja! Atenção, congregação do Senhor! Obras de santidade. Abraça teu irmão, abraça teu esposo. Entre nós, quantos e quantos e quantos, convivendo debaixo do mesmo telhado, dois estranhos. Os filhos olham para o pai e para a mãe e pensam assim: Senhor, eu não queria me casar e viver a vida que os meus pais vivem. Me prepara um casamento santo, de exemplo em homens de Deus, de exemplo em mulheres de Deus. Belíssimo exemplo de um casal que ora, que busca, que precisa de Deus, e dentro de casa, dois estranhos. Como você ora? O que você pede de joelho? E você, mulher de Deus? Quando você ora: Senhor, apresento os enfermos, os necessitados, o ministério, e o teu esposo?
Não está na tua oração? Ei, irmão, na tua esposa. Irmão, não entra nesse assunto. Se conhecesse a minha esposa, sim. Senhor Jesus a conhece. Aleluia. Deixa eu te contar uma coisa que você se esqueceu. Se por tua causa a tua esposa não chegar no céu, a tua entrada no céu está comprometida. Ouça isto, congregação do Senhor Jesus. O assunto é sério, não é brincadeira não, igreja. Nós estamos unidos para a eternidade. Abraça, ama, irmão do céu. Que limão? Faz uma limonada, põe um açúcarzinho e eu vou te ajudar. Vem cá. Aparta-me, diz o Senhor, a Saulo e Barnabé, que eu tenho uma obra tremenda para fazer com Saulo. Por que Saulo? Observa isso, igreja. Observe isso. Quase 1000 anos antes, 600 anos antes do mundo grego conhecer o Evangelho, o Senhor Jesus tinha tomado uma providência. O próprio Deus tinha tomado uma providência, porque o mundo falava uma multiformidade de línguas. E o Evangelho, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Porque o mundo grego seria um grande difusor do conhecimento. Como hoje a língua inglesa. Quem fala inglês comunica-se com o mundo. E o Senhor, então, de olho na expansão do Evangelho, o que Ele faz? Ele suscita um jovem macedônio chamado Alexandre, filho de Filipe, e vai conquistar o mundo inteiro. Alexandre falava grego. Alexandre conquista a Grécia, o Egito, o Oriente Médio, e chega até as portas de Hindu-Kush e até as portas da Índia e da China. De repente, em poucos séculos, o mundo inteiro estava falando grego. Senhor Deus disse: pronto, irmão Paulo, você fala grego fluentemente, explica para o mundo quem foi Jesus Cristo. Escreve aí as tuas cartas, diga quem é a caridade, fala para o mundo que ela é sofredora, ela é benigna, ela não suspeita mal, ela sofre, ela se compadece. Explica para a igreja quem foi Cristo, irmão Paulo. Vamos ler, querida igreja, as cartas de Paulo, os evangelhos. Vamos nos aprofundar. Quando eles recebem a imposição das mãos do ministério, vão a Chipre. Por que Chipre, igreja? Porque Chipre era a terra natal de José. Quem era José? Este irmão que os apóstolos mudaram o nome. Um homem bem de vida, um levita, rico. O que ele faz? Ele vende as propriedades todas dele, pega o dinheiro, vai a Jerusalém e diz: irmão Pedro, atende os pobres com o dinheiro das minhas propriedades. Mas quem você é? Sou José, levita de Chipre. Não. Você não se chama José. A partir de agora te chamarás Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Um homem que se presta à consolação do pobre, do necessitado. Barnabé, cheio do Espírito Santo. O que Barnabé faz, congregação? Quando um homem de verdade é cheio do Espírito Santo, ele não tem ciúmes de um irmão seu cheio do Espírito Santo. Ele liga para o pregador e fala assim: irmão, tem culto sábado no Mutinga, vem pregar a palavra para nós. Ele não tem ciúme. O encarregado convida o outro e fala: irmão, eu sei que você tem destreza na regência, vem atender meu ensaio. E assim não é, igreja? Um ama o outro, um quer ver a prosperidade do outro. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Barnabé disse assim para os irmãos da igreja de Jerusalém: irmãos, eu soube que tem um homem em Tarso que é cheio do Espírito Santo. Ele viu o próprio Jesus aparecer para ele. E eu ouço dizer que as revelações que ele tem, nenhum de nós alcançou. Irmão Barnabé, aqui está Pedro.
Pedro andou nas águas com Jesus. Aqui está Tiago, irmão do Senhor Jesus. Como assim? Não, irmãos. Esse irmão que eu estou falando, ele se chama Saulo. Ele foi até o terceiro céu. Ele viu coisas que nenhum de nós viu. Vamos chamá-lo aqui, bem-vindo. Ei, congregação do Senhor Jesus. Quando Saulo chega timidamente, não era muito afeito ao convívio com os demais. Como ele disse, eles são colunas da igreja. Eu não sou ninguém, mas são colunas. Quando ele ficou sabendo que Pedro queria conhecê-lo, ele intimidou-se. Pedro, meu Deus, eu autorizei Estevão morrer. Eu persegui os cristãos. Eu persegui os irmãos de Pedro. Não, irmão Saulo, isso foi o velho Saulo. Agora você é salvo em Cristo. Agora você é nosso irmão. Você é um de nós. Está ouvindo isso, congregação? Eu me esqueci das tuas obras. O teu passado morreu para mim. Ah, Senhor, não estou falando do teu batismo, não. Estou falando de ontem. O erro que você cometeu ontem. Estou te perdoando. Estou renovando esta congregação. Vem tomar Santa Ceia com a consciência limpa. Vou limpar os teus vestidos, quando chegam em Chipre, quando vão a Samaria, eles são levados a Pafos. O procônsul, que tinha o mesmo nome gentílico de Paulo, observaram isso? Saulo passou a chamar-se Paulo. E aqui estava Paulo Sérgio. O gentílico Paulis, do latim, da mesma família de Paulo, mas não eram aparentados. Imediatamente, o procônsul, que era representante do Senado romano, apaixonou-se por Paulo. Quem não se apaixonaria por Paulo, não é, congregação? Quem de nós, cheio do Espírito Santo, pregando a verdade do Evangelho, quando de repente olha atrás do procônsul um homem cheio de pose e postura, carregado de uma autoridade, um homem que dominava Chipre. Paulo coloca os olhos nele e o procônsul diz: irmão Paulo, esse é o irmão Bar Jesus. Sabe o que quer dizer Bar Jesus? Filho de Jesus. Ele mudou o nome dele era Elimas. Elim, do árabe, quer dizer sábio. Ele declarava-se um homem de grande sabedoria. E o procônsul notava alguma coisinha errada nele. E disse: irmão Paulo, eis aqui Bar Jesus, venha conhecê-lo. Quando Bar Jesus se aproxima de Paulo, treva e luz. Não tem jeito, igreja. Treva, um representante do demônio e um representante do Senhor Jesus. Quem ganhou, igreja? Quem venceu? Quem vai vencer no teu caminho, igreja? Imediatamente Paulo olha para ele, tomado pela autoridade celestial, muda o nome dele e dá-lhe o nome que ele tinha. Ele o chamava filho de Jesus. Vocês viram como Paulo chama ele? Ó filho do diabo, esse é teu nome. Eu conheço você, eu sei as tuas obras. A partir de agora, para provar para o procônsul que você é um feitor de más obras, caia sobre você a cegueira agora. Congregação, o grande Elimas, o encantador, saiu tateando as paredes. Cadê a luz? Não vejo mais nada. Aleluia. Está entendendo o que a sentença da palavra vai fazer nesse espírito que atravessou o teu caminho? Aleluia. Hoje eu vou cegar a força do demônio no teu caminho. Hoje, aleluia. Eu cego a força contrária na tua vida. Olha com confiança. É a palavra.
olhou para o irmão Paulo e disse: que eu faço para me juntar aos cristãos? Glória a Jesus! Entenderam a palavra com oração? Firma os teus pés. Seja crente de verdade. No próximo culto que você entrar aqui, venha com temor e tremor, com reverência. Peça a palavra, mas com santidade. Não brinque com a pregação da palavra. Quando foi a última vez que você fez um jejum por uma causa santa? Quando foi a última vez que você se propôs a fazer uma oração de santidade? Não. Não é oração para dormir, para refeição. É orar. É ajoelhar de madrugada. É levantar 3 horas da manhã. Colocar o teu joelho no chão. Pegar o teu véuzinho. Teu companheiro está dormindo e você ajoelhado: Senhor, tem misericórdia da minha casa. Tem misericórdia dos meus filhos. Cobre meu lar com o teu sangue. Ei, filhos do Criador. Vocês estão orando? O que é a oração para vocês? É uma obrigação? Ou é um direito? Ou é uma ferramenta? Ou é uma porta? O que é a oração, filhos do Criador? A oração é um oráculo. Você vai vencer